Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar na casa do nosso coração, santuário do Espírito Santo, Pai. Em vasos de barro, o Senhor deposita esse bom tesouro, Pai. Nós queremos nessa atmosfera de adoração, Paizinho querido, de reverência, Pai, mas também sentimento de lar, Pai, o lugar pelo qual nós pertencemos, aonde há segurança, aonde há provisão, aonde há aceitação, ó Pai, aonde há proteção. Esse é o nosso lugar, e não existe lugar melhor no mundo para nós estarmos, Senhor. No primeiro dia da semana, nas primeiras horas do primeiro dia, Pai, essas são as primícias da nossa semana para Ti, Senhor. As primeiras horas desse dia são dedicadas a Ti, a olhar para a Tua palavra, a olhar para o nosso coração, a deixar o Teu Espírito Santo nos sondar, Pai, e elevar a Ti um louvor, um elogio que provém, antes de fluir da nossa boca, provém do nosso coração, Senhor. Por isso toma, Senhor, o Teu lugar de honra, de primazia, Senhor, de estabelecimento perpétuo, Pai. Ninguém toma o Teu lugar, ninguém está acima de Ti, do Teu nome, ninguém te supera em importância, Senhor. Recebe cada palavra proferida nesse dia, Senhor, por nós que aqui estamos, por aqueles que agora também, Senhor, nos acompanham lá da sua casa, Senhor. Que seja única e exclusivamente para o Teu engrandecimento, para a Tua glória, Pai. E derrama sobre nós o Teu favor, Senhor, a Tua graça e principalmente a Tua misericórdia, que nós cremos que se renovou na manhã de hoje, pelo poder do Teu nome, Senhor. Assim nós cremos e nós declaramos, para a glória do Senhor. Se você também crê, diga assim: eu creio, e que assim seja sobre a minha vida, amém? Você pode tomar o teu lugar aí, em nome de Jesus. Se você puder olhar para pelo menos umas 3 pessoas que você não viu hoje, dá um tchauzinho para ela, dá um bem-vindo aí por trás da máscara mesmo, fala: oh, que bom que você está aí, glória a Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia lá no primeiro livro, que é o livro de Gênesis, deixa no capítulo 3 lá aberto. Nós vamos andar por vários textos. Hoje eu vou fazer algo um pouquinho diferente. Não vou expor um texto propriamente dito, começar e permanecer nele, mas vou trazer uma palavra que nós chamamos de uma palavra mais temática. Fechando as portas para o inimigo é um assunto que às vezes é confundido, né? Às vezes nós achamos até meio que um misticismo. Como é que eu faço para fechar as portas para o inimigo? Algumas pessoas, elas temem que se elas falarem alguma coisa errada, o diabo vai entrar na vida delas. Se elas fizerem algumas coisas erradas, algumas atitudes específicas, pronto, está aberta uma porta e agora por isso que a minha vida está uma desgraça, algumas coisas não acontecem. Então hoje, vocês sabem que eu não gosto de espiritualizar muitas coisas, né? Mas hoje eu vou falar bastante sobre o inimigo das nossas almas, porque a palavra nos diz, nos fala tanto sobre ele. Não é um nome próprio, Satanás não é um nome próprio, significa adversário, diabo também significa inimigo, enfim. Nós não sabemos e não precisamos saber nomes específicos para você simplesmente repreender algo, mas existem alguns princípios bíblicos que se aplicam a nós e nos dão uma informação assim extremamente valiosa a respeito de como o inimigo age nas nossas vidas. E antes de eu entrar na palavra, antes de eu entrar no texto, que eu explanei esse texto de Gênesis 3 na nossa série Uma Família Abençoada. Se você perdeu, entra lá no YouTube e assiste. Uma Família Abençoada, eu falei bastante sobre Gênesis 3, papel do homem, papel da mulher, como educar filhos, enfim, falamos 4 semanas sobre isso. Deixa eu contar algo para vocês, pessoal, meu, que eu tenho refletido muito a respeito de muitas coisas, de como Deus age, conforme você caminha com Deus, Deus continua agindo, não importa quanto tempo seja. Quando eu era criança, eu me lembro assim, eu devia ter uns 4 anos de idade, para 5 anos de idade. Eu não sei de onde surge essa pessoa, eu nunca mais vi ela na minha vida. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Mas havia um rapaz que sempre que eu morava numa cidade que era menor do que a cidade que eu realmente morava, né, que é Matelândia, que é um distrito, eu falei para vocês esses dias aí. Eu não sei de onde eu conheci esse rapaz, mas um certo dia eu era muito pequeno, devia ter uns 4 anos de idade. Ele me viu jogar futebol com os amigos, alguma coisa assim. E eu me lembro que ao final daquela partida, daquela brincadeira, ele veio me elogiar, ele veio falar um monte de coisa, mas eu era uma criança de 4 anos, o que eu podia saber, o que eu podia lembrar?
E em alguns episódios da minha infância, dos 4 aos 6, até os 7 anos de idade, quando eu entrei no antigo primário, né? Eu já posso falar antigo, você vê que coisa, né, gente? Tu fez o primário, né, Bruno? Não dá risada, não. Mas enfim, essa pessoa, às vezes, ela aparecia do nada, não sei de onde ela vinha, aonde eu estava jogando, onde era, mas eu era muito criança, gente, e ele sempre vinha com uma palavra de incentivo para mim. Ele sempre falava que eu me destacava das outras crianças, que eu jogava bem, isso aqui eu não sei de onde ele tirou isso, né, qual era a expertise dele nesse momento, mas eu me lembro que sempre que eu via aquele rapaz, eu não sei nem que idade ele tem, eu nunca mais vi, não sei o nome dele, mas eu me lembro que ele marcou a minha vida, que sempre que eu via ele, ele tinha uma palavra de encorajamento, e chegou um momento, principalmente quando eu entrei no primário, onde você começa a competir com as outras crianças, né, eu comecei a me achar mesmo, não, eu acho que eu jogo, eu acho que eu consigo fazer algumas coisas, e durante muito tempo eu carreguei essa informação, essa convicção dentro do meu coração. Mas alguma coisa aconteceu dentro da minha infância ou da minha adolescência, que essa crença, ou que esse sentimento, ou essa sensação de valor, ela mudou. Eu não sei dizer para você, até hoje eu não descobri ainda, é uma coisa que eu sempre vasculho com Deus, sempre que tem um veredas, alguma ministração, eu me disponho Senhor, onde é que foi que o inimigo entrou e plantou? E se inverteu na minha vida muitas coisas, a ponto de eu me pegar muitas vezes na minha infância, no quarto, ou na cama, em algum lugar isolado, e eu me auto-sabotando na minha mente, assim, não consigo, alguma coisa, eu não me lembro, não sei dizer qual é o episódio para você, mas eu me lembro que muitas vezes, dali por diante, eu me peguei, muitas vezes no quarto, eu não consigo, não, eu vou, e aí eu era uma criança menor do que as outras, e eu começava a me falar assim, eu sou menor, eu sou pequeno, não, eu consigo menos, e se tinha alguma coisa que eu queria e eu não conseguia, aí eu começava assim, não, eu acho que eu sou mais pobre, não, eu acho que eu tenho menos capacidade, e isso durou muitos anos na minha vida, entrou até a fase adulta, e eu só fui curado assim pela graça, pela misericórdia, os complexos foram aumentando, mais tarde, um momento assim, eu tive um atrito com a minha mãe, eu pensava, não, ela também não gosta de mim, ela também não me quer, eu fui curado sim, plenamente lá em 2002 apenas, um ato sobrenatural de Deus, já contei para vocês algumas coisas. Por que eu estou contando isso? Porque a grande pergunta é, será que nós podemos abrir uma porta para o inimigo? Será de fato, o sangue de Jesus não fala lá em Isaías que ele veio pagar todos os nossos pecados, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades foram lançadas com ele no madeiro, todas as nossas maldições? Será que existe uma necessidade de eu ficar pronunciando coisas específicas? Será que a palavra me dá esse aval para eu ficar recapitulando coisas que talvez Jesus já pagou lá na cruz por isso e não independe da minha palavra? Será que existe isso de fato? E essa é uma pergunta, querido, chave para nós, porque senão você vai viver também em dois extremos. Você vai entrar naquela turma que não sabe se está salvo, que um dia faz um negócio errado, não, se Jesus vier hoje eu fiquei, não, mas agora, não, hoje eu estou santo, hoje pode vir, Senhor, hoje eu estou eu e Enoque ali, pode levar a gente, Pai, não, mas agora eu errei, eu falei o que não devia, e aí você fica entre essa, e quando você confronta Romanos 8:1, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo, você talvez entre em crise, em vez de entrar em Cristo, né, e o inimigo, de fato, será que o sangue de Jesus me cobre de todo pecado, ele me protege, os anjos do Senhor estão ao meu redor, tem lá o Salmo 91 que nos dá tantas coisas, mas ao mesmo tempo você olha, não, isso aqui só pode ser obra do inimigo, que coisas, né, ou que raios que é esse negócio, será que eu posso abrir portas ou não? A palavra ou a resposta para você é sim, você pode, mas talvez não seja do jeito que você pensou até hoje. Eu vou entrar dentro do texto de Gênesis, nós vamos vagar aqui por vários lugares, mas como que eu posso abrir uma porta para o inimigo? Guarde isso com você, essa é a chave da palavra de hoje, querido, por meio das suas crenças. Como que eu abro portas para o inimigo? Não é só pelas tuas palavras, não é só pelas tuas atitudes, fiz um negócio, agora o diabo entrou na minha vida e está fazendo essas coisas, olha o tipo que está meu filho, olha o tipo que a minha mulher, às vezes eu penso que ela está endemoniada, coisa assim, né? Não a minha, né, gente, a de vocês, fique claro isso, mas o fato é que nós abrimos portas, e não são as nossas atitudes ou as nossas palavras propriamente ditas que abrem portas, são as nossas crenças. Por quê? Porque as nossas palavras e as nossas atitudes apenas revelam de fato aquilo que nós cremos. É claro que a atitude você vai entender, foi aqui ou assado, assim que aconteceu, mas nenhuma atitude ou nenhuma palavra proferida que não tenha crença nela tem poder, porque se não tem poder para salvar uma pessoa, como é que pode ter poder para condenar?
Você percebe que se você repetir a oração do pecador aqui, e eu te direcionar uma oração, Jesus, eu abro meu coração para ti, recebo a ti como meu único e suficiente Salvador, mas se você falar isso com a tua boca e com o teu coração você não crê, o que a palavra diz? Com a boca você confessa o que o teu coração crê. Se você não crê, não adianta nada. Não adianta nada. Da mesma maneira, se palavras tolas de maldição, inclusive, forem proferidas, preste atenção, por outras pessoas sobre a tua vida, que poder você está dando para elas, a não ser que você creia naquelas palavras? Você entende isso? Às vezes as pessoas, até caminhando com Deus na igreja, ficam receosas, não, porque alguém pode ter feito uma macumba propriamente dita, né? Ou alguma oração diferente de maldição, e pode me pegar, então eu tenho que alguém me purificar, eu tenho que alguém fazer isso. Se você crê naquelas palavras, meu irmão, aí eu vou te dizer que não adianta nem você fazer essas outras orações, essas supostas campanhas que tem por aí, que não vai adiantar, porque o teu coração, ele está preso naquilo, você creu naquilo. Como é que começa, quando o pecado entra na nossa vida? Quando a maldição entra na nossa vida? Em primeiro lugar, quando você crê numa mentira. Vamos olhar o texto, Gênesis capítulo 3, você conhece, eu explanei para você algumas semanas atrás, em detalhes, vou passar bem por cima hoje. É a queda do homem, Satanás falando com Eva, os primeiros versos, vou passar por cima ali, ó. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, preste atenção nisso, foi isso mesmo que o Senhor disse? Eu sublinhei para você, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Sabe o que é isso? Mentira. Isso é uma mentira, já começa assim, é uma mentira. Como é que a cilada do inimigo vem para você? Sempre começa com uma mentira, porque você sabe que Eva agora vai meio que desmentir o que ele falou. Respondeu, verso 2 e 3, respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, não toquem nele, do contrário vocês morrerão. Agora preste atenção, houve uma mentira acontecendo, e agora há um confronto da mente. Não foi isso que Deus disse. Deus falou que podia comer de tudo, só daquela lá que não era para a gente comer. Não consegui pegar, ela sabe, ela conhece um pouco. Então deixa eu falar outra coisa. Verso seguinte, o que diz ali? Certamente, o que diz na tua Bíblia? Não morrerão. O que é isso? Mentira. Outra mentira. A primeira mentira não colou, então vamos para a segunda. Não pode comer de nenhuma fruta. Não, ela já sabe. Não, vocês não vão morrer, vamos partir para outra coisa. E daqui por diante você conhece a história, como é que ela desanda de fato, é aqui de onde vem a nossa natureza pecadora que nós carregamos, todos nós. Querido, todo pecado ou toda maldição, ele carrega com si no início uma mentira que nós acreditamos. É aqui onde nós respondemos a pergunta, nós podemos abrir uma porta para o inimigo? Sim, se você acreditar em uma mentira. Se você acreditar em uma mentira que ele plantou, se você acreditar em algo que ele disse que não é a verdade da palavra de Deus, o primeiro passo para você pecar, sabe qual é? Acreditar em uma mentira. Quer saber quando você abrir uma porta para o inimigo? Você gostaria de saber quando você abrir uma porta para o inimigo? Sim ou não? Então vou te dizer, simples, quando você acreditar numa mentira, você abriu uma porta para o inimigo. Mas e como é que eu sei que eu acreditei numa mentira? Quando aquilo não te surpreende. Você entende? Quando aquilo não te surpreende, aconteceu alguma coisa ruim na tua casa. Eu já esperava. Eu já estava meio que pressentindo esse negócio. Não, meu pai morreu jovem, meu avô morreu jovem, então é natural que eu venha morrer jovem também. Não, o meu filho chegou nessa idade, ele se revoltou, saiu de casa. O meu primo também. O meu avô, o meu tio. Então é natural que também quando eu tiver o meu filho aconteça a mesma coisa. Quando aquilo não te surpreende mais, aquela mentira não te surpreende mais, você abriu uma porta. E agora, como é que Deus vai entrar? Como eu falei para você, se eu te dirigir na oração, que nós chamamos a oração do pecador, é em direção a Jesus, e o teu coração não crê de fato, se o Espírito Santo, ele não entra à força, você acha o quê? Você acha o quê? Que Deus simplesmente vai estralar os dedos, pronto, vou te colocar dentro de uma bolha e nada vai te tocar. Sempre existe uma condição, e essa condição não é de sacrifício. Essa condição não tem a ver com o teu esforço, meu amado, isso você precisa entender, que é onde as pessoas confundem. Sempre existe uma condição para a promessa, mas a condição não depende do meu sacrifício, do meu esforço.
Sempre o meu esforço, o meu sacrifício é uma consequência do quê? Da minha crença. Porque você entende quando Deus demonstrou para eles várias vezes no Velho Testamento que eles tinham que sacrificar, eles tinham que fazer certas coisas, e eles fizeram, só que chegou um momento em que Deus falou para eles o quê? Rapaz, em outras palavras, né? Misericórdia eu quero, não quero sacrifício. Por quê? Porque aí você vai pegar vários textos, esse povo fica me honrando com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Essas coisas que vocês estão fazendo, e aí você vai pegar lá Malaquias 3,10, todo mundo fala, né, somente a respeito de dízimo e oferta, e ele está falando a respeito das ofertas que você está entregando, Senhor, teu coração está embutido nela. Ele fala, você escolhe o cego, você escolhe o manco, você escolhe o coxo, você vem para a igreja, você faz as coisas, você participa de campanhas, você participa aí de séries, você faz um monte de coisa, você está no PG, mas se o teu coração não estiver embutido naquilo, se você não de fato crê nos versículos que você às vezes sabe até de cor, isso não tem influência nenhuma em relação ao quê? A ação do inimigo sobre a tua vida. Isso precisa ser chave para nós. Às vezes nós falamos assim, não é normal, meu amado, guarda isso com você, não é normal para os filhos do reino. Todo mundo está morrendo cedo na minha família, então eu vou morrer também. Não é normal para os filhos do reino. Esse tipo de doença, volta e meia recorre. Esse tipo de depressão, esse tipo de pensamento, de sentimento, volta e meia recorre. Na minha família, em algum momento entrou lá, né, minha mãe está aqui, em algum momento entrou lá, saía do meu avô, aquele sentimento às vezes de tristeza, aí foi para o meu tio, que vinha com aquele sentimento de tristeza, aí sai, cura, aí depois vai para o outro irmão, aquele sentimento de tristeza profunda, aquelas coisas, e vai indo. Não é simplesmente uma maldição, uma nuvem preta que está ali, é um sistema de crença. A palavra está diante de nós, e nós podemos quebrar esse sistema de crença, você entende isso? É aqui onde depois vai vir a tua atitude, do teu sacrifício, que quer nome que você queira colocar. Mas se o teu coração não estiver embutido ali dentro, nada adianta. Eu preciso reforçar isso antes de entrar e mostrar as outras coisas para você. Que mentiras você tem acreditado? Quando Caim peca e mata o irmão dele, o confronto de Deus com ele é esse aqui, Gênesis 4, verso 7. Deus fala para ele, ele está chateadinho que o sacrifício dele não foi recebido, ele fala assim, se você fizer o bem, não vai ser aceito? É uma pergunta para ele. Mas se não fizer, olha aqui, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja te conquistar. Mas você deve o quê? Dominá-lo. O que isso significa para mim e para você? Satanás, meu amado, o pecado está sempre às nossas portas. E tem 3 maneiras que nós abrimos portas específicas. Eu quero falar contigo nessa manhã a respeito dessas 3 coisas. A primeira porta que você abre, de fato, para o inimigo agir na tua vida, são os pecados que nós insistimos. Sabe, eu e você, eu também tenho vários pecados. Nós erramos constantemente, é por isso que João nos instrui, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendo o advogado, Jesus que está no céu, mas não é para você viver nessa condenação, salvo, depois não salvo, salvo, depois não salvo, é para você viver uma vida de resposta àquilo que ele fez agora, o processo de santidade dura a vida inteira, você nunca vai ser perfeito, por isso que Jesus precisou morrer por você, não tem o que você fazer, o Filho de Deus teve que vir, se você não receber ele, não tem jeito, não adianta orar, não adianta fazer qualquer coisa por mérito, precisa do que ele fez. Por isso que precisamos aceitar o que ele fez. Agora, existem alguns pecados que eu e você insistimos em cometer. Nós fazemos, nós sabemos que é errado e nós às vezes não nos esforçamos. É o que nós chamaríamos aqui do pecador impenitente, que é aquele que sabe que está errado, sabe que é assim absurdamente errado, mas ele conscientemente vai lá e faz ou não faz nada para resolver. Todos nós temos pelo menos um, todos nós, eu incluso nessa. E talvez eu queria ressaltar 2 só, que são os mais acentuados. O primeiro deles, falta de perdão. O primeiro deles que às vezes nós insistimos é falta de perdão. Deixa eu trazer um texto para vocês. Paulo fala aos Coríntios. Coríntios era uma igreja na Grécia bem complicadinha. Os irmãozinhos assim falavam mal de Paulo, mas enfim. 2 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer assim, ele está citando perdão, falando deles. Vocês me magoaram, vocês me feriram. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a quem? Aos outros, não é para você, ok? Verso 11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Falta de perdão, a palavra ali é vantagem,
ou na tradução que nós estamos, a metáfora que eu estou trazendo para você nessa manhã, porta. Falta de perdão, querido, é uma porta. Às vezes nós procuramos qual é a atitude, qual é a palavra que eu disse, por que está acontecendo isso? E não tem nada a ver com a atitude é um reflexo do que está lá no coração. Ei, mágoa. Quer saber quando você não perdoou alguém? Simples, uma receita simples. Quando você fica pensando o que você vai dizer para essa pessoa quando você encontrar com ela. E não é coisas boas, evidentemente. Né? O que eu vou responder ela aqui? Não, mas se ela puxar nesse assunto de novo, está aqui, ó. A língua está coçando aqui, já sei a resposta. E se ele me disser isso, gente, eu era um expert nisso. Na verdade ainda sou, né? O sangue de Jesus vem lavando assim a gente aos poucos. Mas eu era um expert, era difícil me ganhar numa discussão, porque antes de você discutir comigo, eu já tinha todas as hipóteses na minha mente, eu ficava ali, sabe aquela pessoa distraída? Era eu, mas eu estava maquinando. A primeira briga que eu tive na escola, gente, foi covardia, porque parecia assim que eu estava num filme, eu já sabia, se ele vier por aqui, eu vou por cá, se ele vier por aqui, eu vou por lá, eu vou pegar assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, sabe? Isso é o que? Falta de perdão. E isso abre porta para o inimigo. Eu já estava cheio de complexo, imagine, daí vinha, agora eu quero matar todo mundo mesmo. Falta de perdão. Olha o teu coração, meu amado. Se você fica pensando, o que você vai falar? Se ela disser isso, aquilo, aquele outro, não vou levar esse desaforo, isso é um indício de que precisa perdoar. Mas talvez você diga assim, pastor, mas ela está errada. Meu amado, você perdoa alguém que está certo? Ninguém que está certo precisa ser perdoado por você, né? Você sempre tem que perdoar alguém que está errado. Às vezes você pode estar errado, mas você acha que você está certo. Mas independente, perdão tem a ver com perdoar o que as outras pessoas fizeram que você não gostou. Não tem, eu vou perdoar ele porque ele me ajudou um monte, a vida inteira. Não faz sentido. Portanto, é um confronto. Não é a oração que Jesus nos ensinou no Pai Nosso, princípios, não é uma oração para ser repetida assim, aleatoriamente. Não diz assim, me perdoa como eu. Você já parou para pensar nisso? Eu tenho ressaltado tantas vezes isso para você. Olha o que você ora, Senhor, me perdoa assim como eu perdoo. E você, ferro e fogo. E aí você está pedindo para Deus, me perdoa assim, Senhor, ferro e fogo. Só se ele me agradar, só se ele pedir desculpa, só se ela se rebaixar e vir aqui fazer isso e aquilo. Aí eu vou considerar estender a minha mão de misericórdia sobre ela. Meu amado, falta de perdão abre portas. Segunda coisa que abre portas dentro desses pecados que nós insistimos, orgulho. Quando nós olhamos assim, de cima, é uma linguagem corporal que traduz uma coisa, né? O que é? Orgulho, empáfia, desprezo. Eu sei mais que você. Agora preste atenção como o inimigo é astuto. A palavra diz que ele é astuto. Ele não é um idiota qualquer. Ele é astuto. Ele seduziu a terça parte dos anjos. Ele seduziu um dos seres mais inteligentes que já passou pela essa terra, que é Adão e Eva. Agora, quando você consegue fazer algo bom, quando você aprende, às vezes até coisas da igreja, novas e boas, olha, a primeira coisa que ele coloca no teu coração, ele diz assim, olha como você é bom. Imediatamente, às vezes você conseguiu uma bênção, ou recebeu um dom do Senhor, que é bênção, automaticamente a primeira coisa que o inimigo faz, quando você sai das portas da igreja é, viu como você é bom? Viu como você é melhor que os outros? Tá? Lembra do teu irmão aquele? Lembra daquele rapazinho lá? Poxa, coitado dele, esse incircunciso, né? Ou esse não é tão ungido quanto você. Não é tão inteligente, ele não é tão amado por Deus quanto você. Mesmo dentro da igreja, mesmo dentro de um ambiente que deveria ser um ambiente familiar, o inimigo planta esse tipo de orgulho entre nós. E aí às vezes nós caímos naquela oração que Jesus está lá diante do publicano e do fariseu, lembra? O fariseu olhando assim para o publicano, Senhor, obrigado que eu não sou igual a esse publicano, esse pecador, esse traidor da pátria, obrigado que eu não sou. E aí o ano que vem nós vamos orar bastante sobre isso. Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esse meu irmão que vai votar no fulano ali, Pai. Senhor, tira as vendas dos olhos. Querido, eu já tenho a palavra do ano que vem, eu já falei tantas vezes para você não se chatear, que o ano que vem, quando chegar as eleições, já está tudo pronto. Eu não vou analisar as eleições para te trazer uma palavra, ok? Já estou te avisando faz mais de um ano, já está pronto, para você ficar com o teu coração assim bem aberto, para receber, que vai ser bem pontual. Orgulho nos abre a porta para o inimigo. Então, primeira coisa que nós abrimos a porta, os pecados que nós insistimos. A segunda coisa, os pensamentos que alimentamos.
Aqui eu posso te dizer com propriedade. Provérbios 23:7 vai dizer assim, ele está falando a respeito da pessoa mesquinha, mas traduz o que nós queremos dizer. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Como eu imaginei no meu coração, assim eu sou. Não é pensamento positivo, não é o segredo, aquele livro O Segredo, não tem nada a ver com essa besteira toda. Tá? O pensamento positivo eu já falei para vocês várias vezes. Ele funciona para um atleta, um tiro de curto prazo, ele não te sustenta no momento de crise. Quando vem o vírus que acaba com tudo, que fecha com tudo, e aí o pensamento positivo não funciona mais. Você precisa de um outro pensamento que sustenta até a semana que vem. O que te sustenta? Verdades absolutas. Verdades absolutas te sustentam. Nós vivemos em um mundo que prega o contrário, numa cultura que quer relativizar tudo, inclusive a verdade mais absoluta que Deus deixou para nós nos direcionarmos. E quando ele relativiza isso aqui, as pessoas ficam perdidas. Olha para o mundo ao teu redor, elas não têm mais verdades absolutas. Agora não tem mais verdade se eu sou homem ou se eu sou mulher, não tem mais nem verdade se eu sou isso ou sou aquilo. Agora eu sou um bicho, não sei se vocês já viram isso. Recebi um vídeo esses dias que é impressionante, alguém se fazendo de conta que é um bicho, porque ele não se enxerga mais um ser humano. Sabe o que é isso? Falta de uma verdade absoluta, de que você em primeiro lugar é uma criatura de Deus, e se você receber o Filho dele como seu único e suficiente, não depender de mais ninguém, Salvador, você se torna, a partir de então, um filho de Deus. E você entende que você nem quer ser um pet, você nem quer ser, porque de fato eles nem vão para o céu. Bom, esse é um assunto para outro dia, vamos deixar para lá. Deixa eu começar e você vai terminar, espero que consiga terminar. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Ok. Se a verdade te liberta, o que é que a mentira faz? Percebe? Se a verdade tem o poder de te libertar, a verdade de Deus, evidentemente, né? Se a verdade tem o poder de te libertar, o que é que a mentira faz? Te aprisiona. Você entende por que nós abrimos portas? Tem a ver com crença. Crença na verdade ou na mentira. E aqui não tem meio termo. Por isso que Jesus falou, você serve um ou você serve outro. E servir não tem a ver só com frequentar a igreja, tem a ver com o que o meu coração de fato crê. Quando chega o momento da doença, quando chega o momento da pandemia, quando chega o momento do negócio, quando chega o momento da crise familiar, de um atrito em casa, quando chega aquele momento que você tem que dobrar o teu joelho, você crê de fato que Deus tem o poder para mudar tudo? Deixa eu te trazer um exemplo bem simples. No livro de Números vai relatar quando os israelitas estão entrando na terra prometida, não era deles, eles tinham que conquistar. Você conhece? 12 espias foram enviados, 2, Josué e Caleb, vieram com um relato assim bem legal, positivo, vamos entrar e vamos tomar. 10 deram esse relato. Perceba que diante de todo pecado, diante de toda derrota, tem uma mentira antes. Olhe comigo ali, Números 13, verso 32 em diante. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ok. Verso 33, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigante. Ok, agora olha aqui, ó. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Mentira. Existiam gigantes? Existiam. Era difícil? Era difícil, não era fácil não. Mas como assim? Você é um gafanhoto. Aos olhos de quem? Aos teus próprios olhos. E quando nós nos olhamos assim, eu já ressaltei para você que não tem nada a ver com pensamento positivo, né? Quando nós nos olhamos assim diante do inimigo, nós nos tornamos aos olhos do inimigo também como gafanhotos. É aqui onde a porta abre. É aqui onde eu creio que Jesus não é forte, ou grande, ou poderoso o suficiente para resolver isso que eu estou vivendo. Ele ajuda todo mundo, ele ajuda a família dele, ele ajuda a família dela, ele ajuda todo mundo, mas quando se trata a respeito de mim, não funciona. Você entende aonde eu estou nessa história, na minha história de vida? Que a minha família se converte, e nós estamos caminhando com Deus, e muitas coisas eu já experimentei, mas existe um sistema de crença dentro de mim, que apesar de eu ter conhecimento da verdade, eu ainda não criei. Eu creio que Jesus começa a agir na vida das pessoas, eu começo a olhar enquanto eu estou crescendo, enquanto eu estou experimentando o meu processo de conversão, mas quando chega esse momento de crise, eu começo a olhar para mim e eu me enxergo como um gafanhoto diante das outras pessoas. Por mais que eu esteja diante de Deus, por mais que não tenha a ver ainda com a minha salvação aqui, tá? Mas tem a ver com como eu vivo diante do Senhor.
tem a ver com a plenitude da abundância de vida que eu posso viver diante de Deus ou não. Falhas de caráter, evidentemente, que isso nem se fala, mas nesse sistema de crença aqui, eu estou abrindo um monte de portas, por mais que eu esteja na igreja. Às vezes você está aqui há tanto tempo, às vezes você tem vivido com Deus há tanto tempo, mas ainda existem portas abertas lá, que não dependem da minha oração, que não depende de você saber ou não saber um texto bíblico, não depende de você vir a esse lugar N vezes, depende de você realmente decidir acreditar em tudo aquilo que talvez você já saiba. Depende de você deixar de acreditar em uma mentira e começar a acreditar na verdade, porque a verdade liberta você, meu amado. É aqui onde as portas entram. Eis uma verdade sobre Satanás. Ele é especialista em fabricar mentiras, em fabricar evidências de mentiras. Você lembra de José do Egito? Agora quem está acompanhando lá a novelinha da Record, lá do Gênesis, está nessa fase ali, né? Você lembra dos irmãos de José? O que eles fazem para forjar a morte dele? Eles pegam a túnica dele, eles meio que dão uma esgarçada nela, eles jogam sangue, e perceba que eles não dizem a conclusão. A palavra diz, você vai ver lá em Gênesis, que eles trazem para Jacó, o pai, e eles falam assim, essa não é a túnica do teu filho. Eles não dizem nada, eles não trazem a mentira pronta para ele, eles forjam evidências, essa não é a túnica do teu filho. E Jacó conclui, Jacó que conclui, meu filho foi despedaçado por um animal selvagem. Querido, Satanás, ele forja evidências, ele coloca algumas coisas, às vezes ali pontuais na tua família, e você conclui, não, se aconteceu com ele, vai acontecer comigo. Ele coloca algumas coisas lá no trabalho, ou mexe, porque ele tem uma autoridade muito limitada por Deus, debaixo da vontade permissiva de Deus, e às vezes nós concluímos, baseados em uma mentira, que eu não consigo mesmo, essa doença vai me tomar também, o meu filho também vai se desviar um monte, minha família vai acontecer, não, divórcio aqui na nossa casa, poxa, é comum. Não é comum para os filhos do reino, não é comum para quem entende a verdade de Deus. Não é comum, todo mundo ao teu redor está indo para frente, você está estagnado. Ei, como eu te falei, às vezes não é uma oração que você precisa não, é crer, é deixar de crer em uma mentira e começar a crer na verdade de Deus. Não deixe que o inimigo, meu amado, te convença a acreditar em uma mentira. Os nossos pensamentos, os pensamentos que você alimenta, vão afetar o que você acredita. E por último, que portas nós abrimos, portanto? Pecados que nós insistimos, pensamentos que nós alimentamos e as palavras que nós falamos. Provérbios capítulo 18, verso 21 vai dizer assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Meu pai morreu assim, então eu também vou morrer. Já fiz tantas vezes, eu não consigo. Agora apareceu um negócio bom, eu até comecei a ganhar um dinheiro, mas eu não mereço, e ali um pouco parece que as coisas desandam e eu volto para onde eu estava. É normal para a minha família, eu ressalto de novo, leva essa frase contigo, não é normal para os filhos do reino, não é normal. Não significa essa palavra aqui, que eu li para você, não significa que você pode falar o que eu quiser. A vida e a morte estão no poder da língua, então eu profetizo, ou eu falo que eu vou sair aqui, eu vou encontrar lá uma SUV me esperando ali na esquina para eu entrar e sair andando. Não é isso que diz. Aqui diz assim, se você concordar com o autor da vida naquilo que ele fez, essa vida que ele tem para te oferecer vai vir sobre você. Assim como se você concordar com aquele que vem para matar, roubar e destruir, vai vir sobre você também. E quando eu concordo, significa que eu acredito. O último exemplo que eu quero trazer para você aqui nesse sentido é que palavras podem nos prender, mas leva isso contigo, que esse vai ser o encerramento da ministração hoje, querido. Palavras podem ser quebradas. Deixa eu te mostrar um texto. Eu creio que nós vamos quebrar algumas palavras sobre a tua vida nesse dia. Você crê nisso? Eu sei que muitos de vocês estão vivendo debaixo de uma prisão, como eu vivi nessa área em muito tempo, e nós vamos quebrar isso em nome de Jesus. Números capítulo 30, olha que interessante. Moisés disse aos chefes da tribo de Israel, é isso que o Senhor ordena, é um conjunto de regras. Uma delas, eu vou ficar só na primeira. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir
tudo o que disse, ok? Falou, cumpre. Agora olhe, quando uma moça que ainda vive na casa do seu pai fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por um compromisso, e o seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada disser, ela foi lá e se comprometeu com outro cara sem me falar, e eu acabei sabendo, tá? Então, todos os votos e cada um dos compromissos a que se obrigou serão válidos, ok? Foi lá e fez o que eu não te disse para fazer, falou as obrigações, mas eu soube, estou tranquilo, está valendo. Olha o 5. Mas se o pai a proibir, quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos a que se obrigou será válido. O Senhor a livrará, porque o seu pai a proibiu. Isso aqui não tem nada a ver com patriarcado, isso aqui não tem nada a ver com machismo. Isso aqui tem a ver com posição de autoridade. Uma filha vivendo na casa dos seus pais. Quem é a autoridade da casa? O pai, principalmente nessa cultura. Agora, perceba que a autoridade que está sobre ela está zelando. Assumi um compromisso, fui lá, olhei, está ok, permanece. Assumi um compromisso, falou bobagem, acabou o compromisso. Sabe o que isso significa? Que a autoridade colocada sobre Deus na tua vida tem o poder de avalizar ou quebrar as palavras que foram lançadas sobre você. Sabe, a autoridade que está sobre você, ou que você está sobre os outros, debaixo de uma liderança, ou debaixo de um cuidado dentro da família, onde onde o homem se posiciona como sacerdote do lar, enfim, é isso que quer dizer, sobre os teus filhos, meu amado. Por que nós ficamos às vezes tão ansiosos? Por que nós ficamos às vezes tão desesperados? O inimigo está agindo, o inimigo está fazendo. Quem é que tem autoridade para dizer o que acontece e o que não acontece lá? Agora, pai e mãe, você já se posicionou? Você já viu? Como eu falei para você muitas vezes, o que eu fazia, o que eu pensava, como eu me auto-sabotava. Quando meu filho Pedro, que estava tocando aqui, tinha uns 4 anos de idade mais ou menos, ele era bem pequenininho. Ele morava lá em Curitiba. E uma vez eu estava andando pela casa e eu escutei um murmúrio dentro do quarto. E ele estava deitado, não sei se estava com o travesseiro em cima, e eu escutei essas palavras dele: eu não consigo, eu não faço nada certo. Eu não sei o que tinha acontecido, mas eu escutei. Eu estava passando, eu estava correndo no dia a dia, eu estava fazendo as minhas coisas, mas eu escutei: eu não consigo, eu não faço nada certo. O que você acha que eu pensei? Eu me enxerguei ali. Olha uma porta. Eu fui liberto em 2002, isso aqui já é 2011, 2010. Que seu infeliz, miserável, desgraçado, porque você não tem a graça de Deus. Não são palavras para o meu filho. São palavras para quem? Você entende que eu me enchi de ira e não foi contra o meu filho? Foi contra quem? E o que é que eu tenho que fazer agora? Agora vai acontecer com ele vai ter que passar todo o processo da adolescência, a idade adulta, e se por um acaso um dia ele for numa igreja, fizer isso ou aquilo, ou eu vou precisar ir lá para o monte, não sei o que, para alguém orar por ele. Não, mentira religiosa, mentira. Palavras podem ser amarradas, mas palavras podem ser quebradas. Naquela mesma hora eu me enchi de ira e quebrei todas aquelas palavras como autoridade sobre a vida dele. E depois eu peguei meu filho algumas vezes, porque isso se repete, para dizer: você não é burro, você tem a mente de Cristo, você não é o que o inimigo diz que você é quem eu digo que você é. Você é quem a Bíblia diz que você é. E durante muitas vezes, cada vez que o inimigo vier plantar sementes na mente dele, portas que ele pode abrir apenas se ele crer, não tem a ver com o poder do inimigo aqui, depois ele entra e bagunça, mas tem a ver se ele crer. E quem é que diz para ele agora qual é a verdade? Essa é uma pergunta que a minha mãe sempre fez para nós, algo que nós guardamos dentro da nossa casa sempre que havia uma briga: qual é a verdade? Ele fez isso, ele falou aquilo, qual é a verdade? Você é isso? Você é realmente aquilo que aquela pessoa disse para você? Qual é a verdade? Confronte a mentira com a verdade, meu amado. E durante muitas vezes eu fiz, e é assim que eu quebro.
E é assim que você precisa quebrar, mas você precisa se posicionar na tua casa, você precisa se levantar sobre o teu filho e ouvir ele falando coisas, ou às vezes não ouvir ele falando, mas você percebe que ele se enxerga assim, e você como autoridade espiritual sobre a vida dele, você vem e quebra, até o ponto onde ele se torna independente e responsável por si, e precisa crer por si próprio, mas até então, esse é o nosso papel, você entende isso? Amém? Palavras podem prender, mas palavras podem ser quebradas. Eu quero quebrar essas palavras contigo. Nós vamos encerrar o culto nesse dia com algo muito corriqueiro, algo que não é um mandamento, mas é um princípio que nós fazemos, que é uma apresentação de criança. E eu creio que foi, não é uma coincidência simplesmente, mas uma coincidência dos céus. Quero convidar o Júnior, Bruna, Sofia e a turma que vai subir junto, pode vir aqui, por favor. Quando nós apresentamos uma criança, meu amado, nós estamos dando o primeiro passo para tudo isso que eu estou te falando. É o primeiro passo. E eu quero deixar bem claro para você hoje, que isso não é simplesmente um ato religioso. Enquanto eles vão subindo, preste atenção em mim ainda que eu não terminei. Ok? Guarda a tua atenção, é importante isso. Às vezes as pessoas creem que elas precisam trazer as crianças para a igreja para receber uma bênção, para que elas possam viver agora não mais debaixo de uma maldição. Mentira religiosa. Não adianta nada você apresentar uma criança de pequeno e como pai você ficar ausente o resto da vida daquela criança, ok? Crer. Apresentar uma criança a Jesus é assumir um compromisso. E para a ministração dessa palavra eu trouxe algo diferente. Nós vamos hoje proclamar palavras sobre a vida da Sofia. Ela não entende, ela não sabe o que nós vamos falar, mas nós estamos estabelecendo um princípio familiar. Na minha casa nós temos esse princípio. Todo aniversário de alguém, nós não simplesmente damos presente. Meu aniversário foi quarta-feira, inclusive, ainda dá tempo. Não apenas damos presentes, mas nós temos um momento de honra, onde nós dizemos para a pessoa o quanto ela tem valor, aquilo que nós enxergamos nela que tem valor. E isso quebra cadeias muitas vezes. Se você tem, não gosto de ouvir elogios e tal. Ei, talvez isso tenha uma mentira que você esteja acreditando aí. E hoje nós vamos dizer as mesmas palavras. Amém? Fica tranquilo. É família, isso aqui é ambiente familiar. Na tua casa também as crianças choram, os pratos batem, é isso aí. Gente, olha o que eu separei aqui. Isso é um modelo para você, Júnior e Bruna, do que vocês vão falar. Depois, como igreja, nós vamos nos levantar e consagrar a Sofia. Sofia é uma palavra grega, literalmente significa sabedoria. É de onde vem a palavra filosofia. Filo, amigos, Sofia, sabedoria, amigo da sabedoria. Então, Sofia, ela já carrega consigo que ela vai ser uma menina sábia e inteligente. E agora nós precisamos enxergá-la assim. Você transfere agora para a tua família, para os teus filhos. Nós enxergamos ela assim. E durante a vida dela, que ela vai crescendo, vocês que fazem parte desse círculo, vão ser responsáveis por afirmar para a Sofia quem ela é em Deus. Porque as mentiras, meu amado, fica tranquilo que o mundo lá fora vai dizer para ela que ela é baixinha, que ela é alta, que ela é orelhuda, que ela é nariguda, que ela é gorda, que ela é magra, enfim. As mentiras o mundo diz. As verdades, eu preciso acreditar quem eu sou. E olha as palavras que eu separei para ela e vocês vão dizer as de vocês, na oração de vocês. Sofia, ela é uma mulher inteligente. Enxergue ela, adulta. Ela é inteligente. Você consegue enxergar ela no colégio? Talvez ela seja aquela que queira sentar nas primeiras carteiras. Ela é inteligente, ela carrega isso no nome. Ela sabe o que ela está fazendo o tempo todo. E ela precisa ser orientada, porque às vezes ela se acha demais. Porque ela é inteligente. Aqui vem o papel dos pais, orientar. Sofia, ela é uma menina sensível, ela é muito carinhosa. E ela faz com que todos se sintam à vontade quando estão do lado dela. Ela é uma mulher bonita, ela é alegre e ela é feliz. E ela contagia o ambiente ao redor dela. Começa a enxergar. É assim que os pais veem, é assim que os avós veem. Sempre que ela está lá, você pode dizer que os outros estão felizes, porque ela carrega essa alegria com ela. Por ser sábia, que é o nome dela, ela é uma mulher que gosta de ser informada. Então não é incomum Júnior e Bruna pegar ela com um livrinho, lendo.
Não é incomum pegar ela, ao invés de ficar assistindo só desenho, ela quer assistir às vezes uns documentários, ela quer assistir uns Animal Planet, né, amor? Que é legal, você se informa. Ela quer assistir coisas que informem ela. E ela ama aprender continuamente. Por ser uma mulher esperta, que é o que carrega o nome dela, ela sempre que possível, ela evita confrontos na família. Para que todo momento ela possa desfrutar de um momento alegre na casa. Então ela é uma pacificadora. Ela é aquela que diz assim, gente, deixa disso. Entende? Por ser muito afetuosa com os outros, ela também gosta de receber esse amor. Então, Júnior e Bruna, se ela não receber, ela vai tentar chamar a atenção. Porque ela é afetuosa. E aí cabe a vocês orientá-la. Cabe a vocês, em primeiro lugar, dá-la. E vocês todos da família, se enxergarem um momento que isso não acontece, afirmar. Isso não vai acontecer nessa casa, mas muitas casas o pai abandona. O pai está ali, mas ele não está ali. Ou a mãe está ali, mas não está ali. E aí entra os avós, aí entra os tios, entra a figura de autoridade que vai dizer para o teu sobrinho, para o teu primo, para aquele que não tem ninguém sobre ele, que desestruturou a família, para dizer quem ele é em Jesus. Você entende isso? Aqui nós temos um núcleo familiar cercando a Sofia. Por ser inteligente, ela poderia se achar melhor do que os outros, mas por ser sábia, que é o nome dela atrás, ela é uma mulher que tem certeza de que precisa dos outros para fazer um bom trabalho. Então por isso, olha o que ela vai passar para os coleguinhas dela, que ela trabalha muito bem em grupo, que por mais que ela saiba mais do que os outros, ela trabalha muito bem em grupo, e ela sempre vai estar disponível para ajudar os outros. Essas são as minhas palavras, como eu vejo, baseado no nome dela. Eu não conheço o temperamento dela, não sei como ela vai ser, mas à medida que essa menina vai crescendo, vocês vão perceber e vocês vão lançando palavras sobre ela. Lembra, gente, que as palavras por si só não adianta se ela não crê. E às vezes você vai ter que mudar o jeito de dizer para que ela entenda. Às vezes você vai precisar vê-la chorar. E se você não estiver presente lá, nada disso vai acontecer. Não adianta o dia de hoje, se não houver o dia de amanhã com os pais. Você entende isso? Se coloque em pé, por favor. Nós vamos lançar palavras de bênção sobre a Sofia. Nós vamos ungí-la, como eu falei para você, não é um mandamento bíblico, mas é um princípio. Jesus fez isso porque fazia parte de uma cultura judaica, não é mais mandamento para nós, mas nós continuamos o princípio. E ao mesmo tempo que nós fizermos isso, eu gostaria que você olhasse para a tua casa. Porque as palavras que eu falo aqui, você proclame sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre a tua vida, se você não recebeu nada disso. E cadeias vão ser quebradas em nome de Jesus. Amém? Vamos lançar? Deus querido, nós apresentamos a Ti a vida dessa criança, Pai, da Sofia, Pai, que ainda não tem plena consciência dos seus atos, Pai. Mas sobre a mente dela, nós proclamamos a Tua mente, Jesus, os Teus pensamentos sobre ela, Senhor. Que ela seja cheia da Tua graça, Pai. Que os Teus pensamentos, desde a idade mais tenra, Senhor, já possam inundar a mente da Sofia. Pai, que ela tenha facilidade de decorar a Tua palavra, Senhor. Que ela tenha facilidade de lembrar, Senhor, de que ela é uma menina que tem promessas para elas, como tem todos nós assim temos, ó Pai. E essas promessas que definem quem a Sofia é, Senhor. Que os ouvidos dela, Pai, que desde a idade mais jovem já possam ouvir a voz do Teu Espírito muito mais alto do que a voz lá do mundo, Pai. Que ela ouça, Senhor, o Teu Espírito Santo chamando ela desde a idade mais cedo, Senhor, para estar aos Teus pés, para falar contigo, Pai. Que os olhinhos dela, Senhor, que ainda não sabem distinguir muitas coisas, Pai, que eles sejam abertos também para o mundo espiritual, Pai. Que eles enxerguem coisas que ainda não estão existindo, como diz a Tua palavra, que é a fé, Senhor, que proclama coisas que ainda não existem, como se já existissem, Senhor. Que a Sofia enxergue desde cedo, ainda situações na casa, situações na família, Pai, que ela enxergue a ação do inimigo acontecendo, para que ela possa servir de alerta lá para Bruno e para o Júnior, Pai, de coisas que estão acontecendo que fogem do normal, Senhor. Que a boca dela, que ainda não sabe proclamar palavras, que proclame a verdade do Senhor. Que a autoridade do Espírito Santo de Jesus Cristo esteja na boca dela, para proclamar, Pai, até demônios serem expulsos daquele lugar, para proclamar a vida, Pai. Essas mãozinhas que ainda não são firmes, que elas sejam usadas, Pai, para curar pessoas, que elas sejam usadas, ó Pai, para proclamar a vida, Senhor,
para levantar, Senhor, o dedo, não em riste de acusação, mas com autoridade, elas servirem de cura e instrumento nas tuas mãos, Senhor. Esses pezinhos, Pai, que também ainda não sabem andar, Pai, que eles sejam calçados no Evangelho da paz. Pai, que ela trilhe lugares, Senhor, direcionadas pelo Teu Espírito Santo, Pai, por onde ela for, aonde pisar as plantas desses pezinhos, Pai, ali seja um território conquistado para o Senhor Jesus. E ela é a portadora da bênção, Pai, não apenas aquela que busca uma bênção, Senhor. Da mesma forma nós oramos pela Bruna e pelo Júnior, Pai, para que a Tua sabedoria, Senhor, seja derramada sobre eles, para instruir a Sofia no caminho que ela deve andar, para servir, Senhor, de limite para ela, Senhor, mas para servir de inspiração no momento em que ela mais precisar. Que eles sejam referência, Senhor. Que o Júnior seja referência de um homem, de um cuidado, de uma autoridade sobre ela. Que a Bruna seja referência, Senhor, de amor, de acolhimento, de instrução. Paizinho querido, que essa casa seja cercada pela Tua presença. Que os avós, ó Pai, sejam instrumentos de proclamar bênção e distinguir coisas que os pais não distinguiram, Senhor. Que os irmãos sejam instrumentos, Senhor, de distinguir coisas que outros não distinguirem, proclamar bênção sobre a vida dessa casa, Senhor. E em nome de Jesus, se ainda persistir algo maligno, Senhor, neste lugar, que de hoje em diante seja quebrado em nome de Jesus. Que a crença proclame aquilo que o coração de fato crê, Pai. Que a boca proclame aquilo que o nosso coração está cheio. E hoje ele está cheio de fé, de autoridade e de virtude, para a glória do Senhor. Assim seja. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu tirar uma foto. Vamos tirar uma foto aqui antes de nós encerrarmos. Ficar bonito. Todo mundo de branco, olha, até eu nem sabia, tá, gente? Então vamos lá. Claro. Quem que eu olho? Aqui. Nossa, sorriso aí, gente. Já está aberto os estádios, por que na igreja não pode? Só um minutinho, espere aí. Quero terminar esse culto hoje contigo, querido. Como família, esse é um ambiente familiar. Você traz seu filho, nós oramos por pessoas enfermas, nós cantamos, nós oramos, nós proclamamos vida. Quero que você vá nessa semana para a tua casa, você retorne e olha lá para dentro da tua casa, se existe portas abertas, e você se posicione em nome de Jesus. Vamos orar todos juntos? Pai amado, que dia extraordinário, Pai, o dia em que nós nos reunimos como igreja para louvar o Teu nome, Senhor. E nós queremos proclamar a vida sobre cada família, Pai. Oramos hoje pela família do Júnior e da Bruna, Pai, mas queremos orar por todos nós que aqui estamos e aqueles que estão lá na sua casa hoje acompanhando pela internet também, Senhor. Pai, mostra portas que estão abertas nessa casa, Senhor. Levanta os homens que estão nessa casa para se posicionarem, Senhor, como autoridade naquele lar, para enviar todo e qualquer resquício do inimigo naquele lugar embora, que não permaneça, Pai. Que o Teu sangue esteja sobre aquela casa, que esse marido, ó Pai, proclame palavras de vida sobre a sua mulher, que essa esposa, Senhor, proclame palavras de vida sobre esse marido, Pai, e todo o ciclo, Senhor, de discórdia, de divórcio, Senhor, de divisão nessa casa, de rebeldia, de doença, seja quebrado, Pai, não apenas pelas nossas palavras, mas também pelas nossas palavras que são carregadas de autoridade e da verdade de Deus, Senhor. Que a nossa casa seja uma referência a partir de hoje, que a nossa casa seja uma casa de bênção, Senhor. Se alguém aqui está preso em um complexo de inferioridade, ó Pai, que essa palavra entre no coração, Senhor, como uma espada que divide, e essa mentira plantada no inimigo, Pai, seja removida como o Senhor removeu da minha mente, como o Senhor removeu do meu coração, e que assim seja sobre a vida do meu irmão, Senhor, que eles vivam uma vida abundante, Pai, não mais presos na ansiedade, não mais presos num complexo, Senhor, mas nós somos feitos livres, ó Pai, e na liberdade do Espírito Santo nós queremos ir embora nessa semana, Pai, para começarmos essa semana que é o primeiro dia, livres na verdade
vontade que o Senhor tem para nós. Somos teus filhos, Pai, somos filhos do reino de Deus, ó Senhor, e a nossa casa, lá acontece coisas que os filhos de Deus experimentam, Senhor, não prisão, não liberdade, não religiosidade, ó Pai, mas a vida que há em Jesus Cristo, que há na autoridade do nome de Jesus Cristo, ó Pai. Quando esse homem chegar na sua casa hoje, quando essa mulher chegar na sua casa hoje, ó Pai, e ao eles orarem, Senhor, que todo o resquício de Satanás naquele lugar suma para nunca mais voltar, ó Pai, que toda prisão da mente e do coração, ó Pai, cesse a partir de hoje e seja um marco na vida deles, para a glória do Senhor. Se você assim crê, diga: eu creio, e que assim seja, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o seu rosto resplandeça sobre a tua vida, que a misericórdia dele te alcance, que a paz que excede todo entendimento reine na tua casa, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce e preciosa comunhão do Espírito Santo repouse sobre você hoje e para todo sempre. Amém. Vai em paz, meu amado, que Deus te abençoe até a semana que vem, mas não sai daqui sem cumprimentar pelo menos umas 5 pessoas. Que Deus te abençoe. Dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores.